Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Clube do Enriquecer. Hoje a gente está com a Mariana Martins, do nosso escritório parceiro aqui para temas jurídicos, o Mazzuco e Melo, para falar de alguns dos temas que são pauta hoje, que são super relevantes para quem investe, para quem está atento aí no mercado de investimentos. Mari, antes de qualquer coisa, você pode fazer uma rápida apresentação aí sua e do Mazzuco e Melo? Claro, Henrique. Primeiramente eu agradeço a você, ao Thiago, ao pessoal da equipe EWZ pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui. Eu sou Mariana Martins, sou sócia da área tributária do escritório Mazzuco e Melo, um escritório que atende todas as áreas do direito empresarial. No meu chapéu fica a área tributária, como eu afirmei, previdenciário, voltado para contribuições, mais com repercussão fiscal, o aduaneiro e também alguns projetos de planejamento sucessório e familiar. Bacana, alguns dos temas principais e mais relevantes que estão sendo debatidos hoje e que sem dúvida vão ter implicações grandes aí para todo o mercado são tributações de fortunas, tributação de dividendos e aumento de algumas outras tributações também, de transmissão de herança. Exatamente. E de doações também. O IPCMD. Exato. Para quem tem interesse em de conhecer mais esses temas, não deixe de acompanhar com a gente até o final do vídeo. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, não deixe aí de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Para dúvidas também comentem, a gente vai fazer questão de responder todo mundo. Mari, vamos começar falando então de um tema que acho que é recorrente, já faz muito tempo que se conversa sobre tributação de dividendos. Para todo mundo que investe, você fala disso, o pessoal já fica morrendo de medo. Como que isso está evoluindo? A gente está mais próximo do que a gente estava até um ano atrás. A questão aí toda do Covid está acelerando os debates em relação ao tema. Você pode passar um pouquinho da sua visão para a gente? Claro, Henrique. Respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, eu acho que a gente está mais próximo disso. Eu acredito que talvez no médio prazo a gente tenha aí um cenário de tributação de dividendos. Quando você fala médio prazo, você... Se algum projeto de lei passar esse ano, a gente tem a questão da anterioridade, então pelo menos ano que vem. Né? Se o projeto for aprovado no ano que vem, ele iria para 2022. Então vamos colocar uma janela aí de 2 anos. Mas bem próximo. Não sei, eu não gosto de dar prazo, mas assim, a minha visão é que seria algo em torno de entre 2, 3 anos, né? Talvez menos. A tributação de dividendos, ela vem sendo discutida há muitos anos, né? Como todo mundo sabe, os dividendos hoje são isentos de tributação na pessoa do beneficiário, eles são tributados na empresa, né? Antes da distribuição, e é bom esclarecer isso, porque as pessoas gostam de falar que não incide tributo nenhum, mas na verdade não é bem assim. Esse imposto já foi pago antes. Já foi pago antes pela empresa e ele vai líquido de impostos e sem taxação pro beneficiário, né? Então hoje a gente tem esse cenário de isenção por conta da 9249, mas em breve aí pode ser que a coisa mude. E aí existem diferentes discussões, existem várias discussões, né? Alguns projetos, eles visam determinar uma tributação com uma alíquota flat de mais ou menos 15%, outros em dividir a tributação entre pessoa jurídica e pessoa física, então pegar essa carga e dividir, né, com a pessoa física ou jurídica também beneficiária, porque a pessoa jurídica também recebe dividendo, né? Então fazer uma coisa um pouco mais dividida ali para desonerar totalmente a pessoa jurídica distribuidora, né, desses recursos. Mas o que acontece agora com a Covid-19? A gente teve aí digamos que a tributação de dividendos ela voltou aí com mais força, nunca deixou de ter, né? Agora a gente tem aí por conta, ela voltou a ser motivo aí de discussão, de preocupação, por conta de um projeto de lei que é o PL 766, que é um projeto de lei que determinava, eu digo determinava porque graças a Deus ele foi arquivado, né, em caráter definitivo, ele determinava aí a tributação dos dividendos, a taxação alíquota de 15% para custear alguns programas assistenciais, né? Então durante a pandemia seria feita a tributação dos dividendos para fazer o custeio da saúde pública, né, da população mais carente, né, diga. E aí a gente não acho que nem vale a pena a gente entrar no mérito se é certo, se é errado, mas a gente estava conversando sobre uma questão de muitas vezes utilizar esses momentos de catástrofe, né, para passar pautas de uma maneira muito oportunista, né? Pautas que são polêmicas, utilizando desse momento. E não é somente a tributação de dividendos, né, que está entrando em pauta com força agora por conta do Covid, de uma maneira que pode-se dizer oportunista, né? Mas que é também a tributação de fortunas, grandes fortunas, sim, né? Inclusive heranças também.
heranças e aumentar a alíquota de transferência de patrimônio por herança ou por doação. Inclusive é um tema muito explorado por nossa área aqui de inteligência patrimonial junto com o Thiago Veleca. Mas vamos começar falando aí da tributação de grandes fortunas? De patrimônios, exato. A tributação de grandes fortunas, ela já vem também, assim como a de dividendos, ela já vem sendo discutida, né, há alguns anos. O imposto sobre grandes fortunas, ele encontra previsão na Constituição Federal. Grandes fortunas seriam, para ser mais exato? Depende do projeto de lei, né? A gente tem 2 projetos de lei hoje tramitando no Congresso, os 2 foram distribuídos, né, no dia 26 de março. Para um deles, grandes fortunas seria patrimônio acima de 12 mil vezes o valor do limite da isenção do imposto de renda, que a gente está falando mais ou menos em torno de 23 milhões, 22 milhões e 800 para ser mais exato. E o segundo projeto, que é o PLP 38, ele já aumenta um pouco esse range, e ele determina ali a taxação para patrimônios acima de 15 mil vezes o valor do salário mínimo. 15 mil vezes não, desculpa, 50 mil vezes. 50 milhões de reais, se você considerar que o salário mínimo vigente hoje está na faixa lá dos R$ 1.045. Qual que seria a alíquota dessa tributação? Seria entre 0,5% e 1% sobre a totalidade do patrimônio. E patrimônio não é só dinheiro, né? Pela totalidade dos bens. Então, não sei como vai passar, se vai passar, mas talvez seja o caso de fazer uma avaliação, né, de todos os bens da pessoa física, né? Valor de mercado para imóveis, valor patrimonial para ações, e aí tem diversas regras que vão precisar ser esclarecidas. Dinheiro é dinheiro, tem valor, né? Tem liquidez imediata, a gente sabe que o valor do dinheiro é o valor pelo qual ele se exprime, né? Sim. Mas a ideia do PL é justamente essa, sobre a totalidade da fortuna, e quando eu digo fortuna, né, reitero, não é só dinheiro, sobre a totalidade do patrimônio, ser aplicada uma alíquota de 0,5% a 1%. O PLP 50 da Elisiane Gama fala em 0,5% a 1%, e o PLP 38 fala em 0,5%, 0,5%. Perfeito. Para quem tem essas somas, né, investidas ou em patrimônio, o pessoal deve estar se perguntando, e é claro, o pessoal da Mazzucchi Mello, da DWZ Capital, vão estar disponíveis para esclarecer qualquer dúvida, se existe alguma maneira de se resguardar, de antecipar esse movimento, enfim, proteger o patrimônio dessas mordidas aí do governo. Muita gente acaba indo para paraísos fiscais, Sim. enfim, mas aqui mesmo, de uma maneira lícita, tem alguma maneira da gente tentar assessorar nossos clientes em diminuir essa tributação, ou já antecipando que ela possa acontecer? Olha, Tiago não, desculpa, Henrique. Olha, Henrique, eu acredito até que tenha, tá? Mas veja você, hoje tudo que nós temos, todos os remédios que nós temos aí, eles também estão... bem amarrados. Hoje eles estão aí na linha de frente também para sofrerem tributação no curto prazo ou no médio, não sei. Mas o que acontece? O que poderia ser feito hoje? Alterar a sistemática de pagamento, né, de remuneração, por conta de dividendos, né, de tudo aquilo que você investe na sua empresa, não seria lá a melhor das alternativas, porque, por exemplo, o JCP hoje é tributado. Tem projeto de lei revogando a dedutibilidade, né, do JCP para a própria empresa, ou seja, a empresa não vai poder deduzir, a pessoa física vai sofrer tributação, né, a alíquota, tabela progressiva do imposto de renda. Dividendo, se for tributado, talvez seja 15, talvez seja 12 ou 34 dividido por 2, a gente não sabe como vai fazer. Né? Alguns outros veículos, alguns outros investimentos que hoje são isentos de tributação, eles também têm projeto de lei também para tributá-los, para revogação dessas isenções, que é o caso de LCI, LCA, CRI, né, CRA, debêntures, né, e tudo mais. Então, assim, está cada vez mais difícil, né? O cerco está se fechando. O que muitas pessoas têm feito, o que muitas pessoas físicas têm feito, é a evasão do patrimônio mesmo, né? Coloca esse patrimônio numa offshore, coloca esse patrimônio em algum outro país, né, que não tributa a renda, ou que tributa a renda a uma alíquota inferior, que a gente chama de paraíso fiscal, né? Sofre a tributação de lá, tem que declarar aqui, né? Então a questão do imposto de renda, ela acaba ficando um pouco complicada, porque tudo que você remete para essas jurisdições tem uma alíquota majorada, né? Em vez de 15% a 25%. Então, assim, existem alternativas? Existem, mas eu também não sei dizer até quanto tempo elas vão se sustentar. Entendi. Porque a ideia do governo é, no bom sentido, ir comendo já tá tudo e tributando cercando tudo. de todas as áreas para a gente realmente não ter escapatória. Exatamente. Com relação
ao imposto sobre transferência de patrimônio, e aí falando de doações e heranças. Você diz o ITCMD. ITCMD, perfeito. Certo, o projeto de lei aqui de São Paulo. Deve aumentar a tributação também, seguindo aí a tendência já de outros estados. Exatamente. A gente tem um projeto de lei tramitando agora na Assembleia Legislativa, que é o projeto que é o PL 250, que ele pretende aumentar a alíquota do ITCMD, que hoje é fixada em 4%, para até 8%, que é o teto permitido por resolução do Senado Federal, né? E como você bem disse, alguns estados eles já adotam essa prática, como Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Santa Catarina, e existem outros também. Então, nesse caso, a gente pode dizer que São Paulo até que está atrasado, que para a gente é bom, né? Mas como a gente concentra aqui do estado de São Paulo o maior PIB, a maior concentração de renda e patrimônio, né? Talvez em termos numéricos, mesmo com a alíquota menor, considerando que a base tributável é muito maior, talvez a gente esteja aí em pé de igualdade com outros estados ou ainda esteja arrecadando mais ITCMD do que eles, do que os outros que majoraram a alíquota. Com certeza, com certeza. Bom, alguns temas aqui que, sem dúvida, se a gente ficasse conversando, duraria uma tarde ou um dia inteiro, né? Ou mais. Mas aqui acho que a intenção é muito mais de apresentar esse parceiro que está sendo muito útil para os nossos investidores aqui em tudo que diz respeito a demandas jurídicas e tributárias, né? Agradecer você, Mari, pelo papo, por passar para a gente aí toda essa expertise, né? E vir fazer uma visita aqui na nossa casa nova, esperamos recebê-la mais vezes. Obrigada. E dizer que tanto o pessoal da Mazzucchi & Mello quanto a nossa área de inteligência patrimonial aqui na EWZ Capital estão 100% à disposição para ajudar você nessa jornada aí de, enfim, tentar ser mais efetivo no seu planejamento tributário e patrimonial. Pessoal, você tem alguma coisa a adicionar, Mari? Tenho. Pode mandar Tenho. bala. Se a gente for explorar melhor aí o projeto de lei do ITCMD, existem outras regras que talvez sejam preocupantes, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que é a alteração da regra de recolhimento do imposto no caso de doações com reserva de usufruto. Eu acho importante falar também, porque hoje a gente tem o recolhimento de 2/3 quando da transmissão da nua propriedade e o recolhimento de 1/3 remanescente quando ocorre a extinção do usufruto, né? Então o PL ele traz uma alteração relevante, que é a possibilidade de recolhimento integral, tá? No caso o transmitente ele não tenha sido o último detentor de todo o domínio útil do imóvel. Então é possível que no curto prazo, né, considerando aí que domínio útil, domínio pleno são conceitos aí, por exemplo, se a pessoa é casada e ela divide aquele domínio daquele bem com o seu cônjuge, ela poderia ser entendido que ela não é que é a última detentora do domínio pleno, né? Então, assim, em linhas gerais, a ideia do PL é reduzir a possibilidade de recolhimento segregado do imposto, que é o que a gente tem hoje, que beneficia muita gente, né? Muitas pessoas, preferem recolher na totalidade logo de cara, mas assim, você podendo diferir esse custo sem multa, sem juros, é muito melhor. Sim. Né? Existem outras questões relevantes que eu acho que vale a pena a gente pautar também, que é a possibilidade de tributação de recursos oriundos de planos de previdência complementar, que é o PGBL e o VGBL, que hoje são isentos, né? Do ITCMD na transmissão causa-mortes. Então, o PL, o projeto de lei, ele também pretende tributar esses recursos, né? A tributação ocorreria na fonte, e aí se a gente for fazer uma crítica a isso, a gente tem que levar em consideração que o ICMS, que é o maior volume de arrecadação aqui do estado de São Paulo, ele continua em vigor. Não houve nenhuma medida de postergação, né? Não houve nenhuma medida de alteração da data de vencimento. Então, assim, será que o estado de São Paulo precisa desse recurso agora para custear políticas públicas de saúde, para custear aí toda essa questão da pandemia? Porque o ICMS ele continua sendo recolhido normalmente, né? As empresas que não estão pagando, elas não estão pagando porque elas não têm caixa, mas assim, não existe nenhuma salvaguarda do governo estadual, do governo do estado, para que isso aconteça, né? Haja vista aí, você vê a Fiesp entrou com o MS, perdeu liminar, o presidente do TJ de São Paulo revogou todas as poucas liminares que saíram, né, dando o direito aí dos contribuintes de recolher o ICMS postergado. Então, assim, em termos gerais, existem outras fontes de recurso
né, para o governo do Estado de São Paulo, que são muito mais efetivas, né? Se você parar para pensar que em termos, né, numéricos, o ICMS ele corresponde a uma parcela da arrecadação muito maior que o TCMD. Mas vai falar para o governo que ele não tem que recolher mais imposto, né? É complicado. Não sei. Eu tenho recebido muitas perguntas de clientes, de parceiros. Mas esse PL vai passar? Eu acredito que não. O meu feeling é que não passa. Eu acho que em algum momento aí no meio do caminho ele vai ser arquivado justamente por conta de todos esses contrapontos que eu estou dizendo para você. Com relação à tributação dos fundos de previdência. Com relação à transferência. Eu acredito, Se a gente for segregar os assuntos, eu acho que talvez a majoração da alíquota, a progressividade da alíquota para até 8% ela passe, porque isso já é aplicado por outros estados, né? Mas essas questões assim de alteração, de recolhimento, dos 2/3 e 1/3, a questão dos planos de previdência complementar, eu acho que, sendo bem transparente, eu não acho que isso vai ganhar força aí justamente por conta do empresariado, por conta das pessoas físicas. Lobby grande aí. Exatamente, existe um lobby muito grande e a gente sabe que quem está na LESP também se beneficia, né, da regra atual, né, dos 2/3 e 1/3, da alíquota fixada em 4%. Então, sinceramente, eu não acho que passa, não. Maravilha. Bacana ter essa percepção sua também, né, sobre se é algo que ou deve ter segmento ou que possa, enfim, caducar, né? Mas, enfim, são temas que constantemente têm que ser analisados, revistos e, mais uma vez, reforçar a importância de ter um parceiro para temas jurídicos aí tão ponta firme como é a Mazzucchi Mello, enfim, com tanto reconhecimento dentro do mercado e que está sendo muito útil para a EWZ Capital e para os nossos clientes. Pessoal, espero que todos tenham saído daqui mais ricos hoje. A gente se vê no próximo encontro do clube.